Olá, professores. Eu me chamo Erles Nogueira. Vou apresentar aqui o projeto da fase 2 da pós-graduação de arquitetura de software. Não faço parte de nenhum grupo, optei por estar fazendo sozinho, questão de pegar cada vez mais aprendizado, me forçar a pegar mais aprendizado. Vou estar apresentando, começando aqui pela parte do entregável, do primeiro entregável, que é voltado para Clean Architecture. Então, obedecendo aqui os padrões do diagrama de arquitetura limpa, e baseado também no que o professor explicou aí na aula, eu separei aqui as camadas. Eu optei por separar core e infra para me ajudar aqui a entender, a facilitar aqui a questão, entendendo aqui que essa parte mais interna é o core e a parte mais interna eu nomeei aqui de infra para me ajudar aqui na navegação. Então, entities, interfaces, são os meus contratos, os casos de uso, eu separei aqui por contexto também para facilitar o meu entendimento. E aqui a infraestrutura, os controllers, os gateways, como o professor explicou, eu optei por chamar aqui repositório. Como o professor falou também que a arquitetura limpa é mais uma ideia de você trabalhar ali de forma desacoplada, com gestão de dependência, que não é algo fixo que você tem que obedecer. A ideia sim você tem que obedecer, mas questão de nomenclatura, de organização, vai depender do seu projeto. Eu optei por chamar por repositories, até porque eu testei aqui o in-memory e o Postgres, né? Eu estou utilizando o Postgres. Mas enfim, entidades, interface, use case, estão no core, e no infra, controllers, notification, repositories, e aqui a minha API com a entrada da API e os controllers aqui, no caso, os routes. Então, são todos separados, e aqui eu acredito que eu esteja bem alinhado com a arquitetura limpa, colocando os use cases e as entidades como o core da aplicação, e aqui os meus controllers e os devices como uma parte de infra, onde vai ficar os meus adapters. E aí, cada um dos meus adapters aqui, como por exemplo os repositories, eles assinam os contratos definidos pelo core. Aqui, no caso, as interfaces. Eu tenho meus contratos que são respeitados pelos adapters. Beleza, agora a gente vai... Agora eu vou me concentrar na parte 2 da entrega, que é a parte voltada para Kubernetes. Então, eu estou utilizando aqui o Docker Desktop. Aqui no momento não tem nenhum container instalado, rodando, mas o Kubernetes já está habilitado. Eu coloquei aqui dentro do projeto, eu separei em uma pasta Kubernetes, separei para o backend, database, HPA, Swagger. No backend, criei o deployment e o service. No database, criei config map para as variáveis não sensíveis. Criei um deployment, criei um init config map para estar fazendo aí a criação do banco de dados, suas tabelas e alguns inserts iniciais. Criei o Cycles para estar colocando as variáveis sensíveis, no caso só a senha de acesso ao banco de dados, codificada aqui em base 64. Criei o service e criei o volume, um PV e um PVC aqui no mesmo arquivo para facilitar. Criei aqui um HPA, criei um servidor métricas, né? Servidor de métricas. E criei o HPA, que vai estar ali controlando de 1 a 4 réplicas. E aí eu deixei só o CPU aqui para facilitar aqui a execução do autoscaling. Vou já demonstrar. E no Swagger, criei um config map para estar colocando ali o meu YAML, né? Deployment e o service. Ok, agora eu vou estar partindo para execução. Eu utilizo o Docker Desktop, então não tem nenhum container rodando. Partir para criação. kubectl, apply -f, Kubernetes. E aí basta colocar o diretório que eu quero estar criando. Então eu vou começar pelo HPA, que é o que demora um pouquinho mais. kubectl, apply. Vou agora para o database. Aqui. Limpar, -f, database. Vou agora para o backend. Então, colocando nos diretórios, ele já vai executa todos os arquivos que estão dentro do diretório. kubectl, por fim, agora só falta só o Swagger. Ok, fui aqui agora no Docker Desktop, ver como é que está aqui a questão dos containers. Já criou o database, já criou o backend. Vamos ver aqui se ele vai conseguir executar o Swagger. Criado. Pronto, Swagger executado. Então, se o Swagger está executado, como tem aqui no GitHub, já deixei aqui disponível no README, os locais, as URLs. Então, aqui baseado no que está no README, se eu acessar aqui, a minha collection dos endpoints vai estar disponível aqui no Swagger. A mesma coisa para o meu banco de dados, que já está aqui. Se eu desconectar e conectar, ele já está conectado conforme foi disponibilizado aqui também no GitHub. Então, ele já subiu e já está online. E o meu backend também, para testar, a gente pode estar executando aqui uma requisição. Executando, ele já gerou o meu token. Show de bola.
Então, eu posso vir aqui, colocar como autorização, close, e posso, a partir daqui, começar a chamar outras requisições. Eu vou fazer uma demonstração das requisições, mas no momento aqui, mais para informar que o commit rodou. Mais um exemplo aqui para o commit, eu vou mostrar aqui que eu tenho um container do database, um para o back-end e um para o Swagger. Eu vou estar agora executando aqui, eu disponibilizei dentro do arquivo, e aí também tem aqui no GitHub, eu disponibilizei um arquivo chamado teste HPA. Por quê? Porque aqui eu vou chamar o K6, e aí eu vou forçar o processamento para ver se vai acontecer o autoscale através do HPA. Então, teste HPA, K6 run, teste HPA, vou executar, ele vai começar a executar aqui, e aqui no outro eu vou estar acompanhando com o kubectl, HPA, watch. Ainda não subiu, conforme ele for subindo aqui o processamento, ele tem que estar criando aqui outros pods para fazer o autoscale. Ó, aqui já alcançou aqui, já passou do target, então ele tem que criar, tem que passar, já criou na verdade. Eu tenho o meu back-end e tenho aqui as novas duas instâncias que o HPA fez o autoscale para estar controlando. Com a finalização aqui do teste, o meu HPA tem que reduzir e remover esses dois pods aqui. Vamos aguardar. Pronto, o HPA removeu aí a questão dos pods extras e retornou ao estado desejado do deployment, né? Que é um container, uma réplica. Então, Kubernetes funcionando, rodando, ele criei todos os meus arquivos, criou o database, criou o back-end funcional, criou o Swagger. E o HPA fez o autoscale ali quando foi necessário, quando eu utilizei o K6 para forçar uma carga extra ali no back-end. Avançando agora para a questão da fase 3, foi solicitado que no README a gente coloque tudo, inclusive os desenhos de arquiteturas, né? Um novo desenho de arquitetura. Então, eu procurei alguns exemplos na internet de como fazer o desenho de arquitetura e tentei representar a ideia do projeto de duas maneiras. Eu deixei aqui no README primeiro o desenho da arquitetura, fiz no Miro. Então, aqui eu criei dois diagramas. Tá? Criei primeiro um fluxo básico aqui de como a ideia do Kubernetes vai funcionar aqui integrado no meu projeto. Um service com pod para o back-end, o service com pod para o database e o service com pod para o Swagger. E aí, tanto o pod do back-end quanto do database vão utilizar ali um config map e o secret para estar manipulando as variáveis de ambiente. E eu vou ter um HPA ali controlando o meu pod de back-end, dependendo da quantidade de requisição, na verdade, da utilização dos recursos, ele vai estar fazendo ali o autoscale horizontal, né? Criei também aqui uma outra espécie de diagrama arquitetural, onde eu apresento aqui a mesma ideia, só que em um outro formato. Eu tenho aqui meu Docker Desktop, né, OmniQ, o cluster Kubernetes, e eu tenho o meu services. E aí eu tenho o service do pod do back-end, do database, que no caso é Postgres, e um pod para o Swagger, para estar ali apresentando minha collection de endpoints. Cada um eu representei aqui como pod. E aí também coloquei como o pod do back-end, o pod do database, consumindo aqui um config map e um secret. E o HPA também ali controlando os pods de back-end, fazendo autoscale, onde vai controlar de 1 até 3 réplicas. Aqui também no README eu coloquei a atualização dos diagramas do Event Storm e do Storytelling, que foram oriundos da primeira fase, mas que agora foram atualizados para estar contemplando aí o webhook, né? Então, eu encaixei aqui na questão do pagamento aprovado, o Mercado Pago vai notificar o webhook, e aí segue o processo normal da cozinha. Agora vamos para uma demonstração aqui dos endpoints, até chegar no webhook, né? Então, vou aqui primeiro fazer um login anônimo para pegar o meu token, autorizar. Foi adicionado também um novo endpoint, que é o Health Check, para poder usar lá no Liveness Probe do deployment. Ok. Então, já fiz login. Vou agora, eu como um cliente, vou listar as categorias. Então, tem lanche, acompanhamento, bebida, sobremesa. Como definir o problema desde a fase 1, é opcional aqui. Então, ele pode fazer lanche, acompanhamento ou não. Vou começar aqui, procurando pela categoria 3, bebidas. Então, eu vou listar agora os produtos da categoria 3. Então, tem Coca-Cola, Guaraná. Vou pegar aqui um produto qualquer. Eu posso ver o detalhe daquele produto, né? Coca-Cola e tal. Vou adicionar esse produto ao carrinho. Então, eu quero um produto, só um produto, uma Coca-Cola no caso, e vou adicionar. Então, ele já gerou aqui a ordem e já adicionou o produto, né? Então, eu posso listar os produtos da ordem. No caso, a ordem 1 é só a Coca-Cola que eu adicionei agora há pouco. Posso remover, não vou remover, e posso listar aqui as ordens de status. Status 1, que é registrado, né, que eu estou fazendo agora, e eu tenho outros status, que são
que eu vou colocar aqui? Uma vez que eu já criei a minha ordem e eu sigo agora para o pagamento. Existe a possibilidade no projeto de fazer com o mercado pago, mas como é opcional, eu optei por não fazer agora, no momento. Então, eu fiz o mock do pagamento. Então, já vou deixar aqui com os valores. A ordem que está aqui já é a ordem 1 mesmo, já é a ordem que eu acabei de criar. Vou executar o pagamento. Pagamento registrado. Agora, como na fase 1, esse mock aqui já liberava o pagamento como aprovado. Nesse momento, nessa versão para a fase 2, as ordens de pagamentos agora elas ficam com status nulo. Por quê? Porque ela vai esperar o recebimento do webhook. Então, ordem 1, vamos imaginar que o pagamento foi aprovado, então lá no webhook, ele vai receber para a ordem 1, um ID do pagamento e os dados do pagamento ali do cartão. Assim, imaginei o que seriam os dados que o webhook precisaria receber. E aí, o webhook, executando aqui, o webhook retorna só um OK, para evitar, por mais que tenha falado que o webhook não deve retornar nada, mas acredito que ele precisa retornar pelo menos um status de 200 para evitar que o emissor fique enviando o tempo inteiro notificações, né? Ou que envie só um e não se preocupe em precisar enviar mais. Então, retorna aqui pelo menos um 200 OK. E esse OK não quer dizer que o meu webhook tem a regra de negócio. Então, vamos analisar aqui um pouquinho o meu webhook. Então, aqui no controller do webhook, cadê? API, rotas, foi criado aqui. No controller da API aqui do webhook, eu faço só a verificação se os dados necessários para que o webhook aceite aquela requisição é válido. Se for válido, se for inválido no caso, eu mando dados inválidos. Se for válido, eu repasso a requisição para o controller de pagamento e já retorno. Eu não tenho aqui um wait, eu não fico aguardando. Uma vez que eu valido os dados da requisição, eu já repasso para o Payment Controller, que não tem nada a ver com o webhook. É um serviço que já existe do Payment Controller e retorna aqui um status 200. Somente isso é o que o webhook está se propondo a fazer. Ele não tem controllers na camada de infraestrutura, não tem serviço, não tem use case. Ele só recebe, valida os campos, inválido ele retorna 400 e sendo válido ele repassa a requisição para o controller de pagamentos. E já automaticamente retorna um 200 e o emissor não precisa ficar esperando. E aí, uma vez que ele recebeu, o meu pagamento agora está como um aprovado. E aí a cozinha vai poder listar os pedidos. A cozinha pode listar os pedidos registrados, pago, recebido, quadro de preparação. Esse aqui é um endpoint que ele lista todos os itens e aí vai depender daí do status. Não tem nenhum registrado, tem um pago, que é o ID1 que a gente acabou de pagar. E aí a cozinha, eu separei aqui, poderia ser um endpoint só, onde a cozinha faz um movimento, por exemplo, um production order set, e aí ele sairia mudando, mas eu preferi deixar separado aqui para facilitar o entendimento. Então, posso cancelar um pedido, aceitar um pedido, colocar o pedido em preparação, marcar um pedido como pronto e, por fim, finalizar o pedido. Os outros itens são endpoints da fase 1 que não foram solicitados aqui na fase 2, mas é a parte de gestão dos clientes, a parte da gestão dos usuários administrativos e a parte da gestão dos produtos que já foram apresentados na fase 1. E assim eu concluo a apresentação do Tech Challenge da fase 2 de arquitetura de software.